Taxas equivalentes, nominal e efetiva. Trataremos da conversão de taxas equivalentes. Você aprenderá a transformar taxas para períodos distintos e equivalentes e classificar os tipos de taxas de acordo com o período observado e condições político-econômicas. Acompanhe a citação. No mercado financeiro brasileiro, mesmo entre os técnicos e executivos, reina muita confusão quanto aos conceitos de taxas de juros, principalmente no que se refere às taxas nominal, efetiva e real. O desconhecimento generalizado desses conceitos tem dificultado o fechamento de negócios pela consequente falta de entendimento entre as partes. Dentro dos programas dos diversos cursos de matemática financeira, existe uma verdadeira poluição de taxas de juros. Bom, então agora vamos estudar taxas. Duas taxas, I1 e I2, são equivalentes e aplicadas ao mesmo capital P durante o mesmo período de tempo, através de diferentes sistemas de capitalização, produzem o mesmo montante final. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um capital de R$100, aí ele é aplicado a uma taxa mensal de 10%, juros compostos. Então, em um mês, ele vai ter R$110. E em 2 meses, vai ter juros compostos, vai ser 10% ao mês. 10% de 110 vai ficar 121. De 10 é 1, de 100 é 10. Vamos acompanhar ali. 110 vezes 0,1, que representa 10%, né? Dá 11. Mais o 110, então 121. 121. Bom, então o que algumas pessoas fazem? Elas nomeiam, elas somam 10% mais 10%, então elas colocam que é 20% ao bimestre. Essa aqui, ó. Viu que eles apenas somaram e mudaram. Então, quando apenas soma e muda o prazo, colocou aqui ao bimestre, então, quando eles somam e trocam o nome, então, aparece como taxa nominal. Eles nomearam, e embora se eu pegar o capital de R$100 e colocar 20%, vai dar 120. Tá? Então, é por isso que a taxa nominal, ela tá esse valor, mas na realidade, ela não pode ser aplicada direto ao bimestre. Ela vai ter que ser dividida, ela vai ter que ser dividida a uma capitalização mensal, tá? Para ela poder ser aplicada e dar o valor que realmente tem que dar, tá bom? Então, assim, a nominal, ela não pode ser aplicada direto. Você vai ter que converter ela a uma capitalização mensal, tá bom? E se eu coloco aqui, ó, diretamente, se eu colocar aqui é 21%, aí sim dá 121. Isso ao bimestre, no prazo bimestral. Isso aqui é o mês, a capitalização mensal, tá? Então, se eu aplico essa aqui a 10% ao mês e essa 21% ao bimestre, tanto essa quanto essa, os resultados vão ser o mesmo. Então, essas duas aqui, ó, embora pareça com a capitalização e o prazo, aliás, a capitalização e o prazos
eles são diferentes, aqui é ao mês e mensal, e aqui é o bimestre e bimestral, embora eles sejam cada uma, embora os nomes sejam diferentes, o valor seja diferente, elas são equivalentes, tá? Então, essas taxas aqui, ó, onde o valor vai dar realmente o que tem que dar, são chamadas de efetivas, tá? A nominal, ela não pode ser utilizada, tem que converter, porque se aplicar ela, ó, 100 a 20%, dá 120, o valor dá diferente, tá? Então, e aí, aqui no primeiro exemplo, o que nós temos? Sendo assim, em um ano, a relação entre taxa mensal e anual é expressa por 1 mais IA, taxa anual, é igual a 1 mais I, taxa mensal, elevado a 12. Então, vamos trabalhar os exemplos. Qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Então, a gente vai utilizar essa fórmula, 1 mais IA é igual a 1 mais IM, elevado. Só que aqui, ó, essa é mensal, certo? Aqui, ó, nos deu semestral. Então, vamos trocar o M por S. E um ano tem quantos semestres? 2 semestres. Então, eu vou colocar aqui, ó, referente ao que a minha situação problema deu. Então, é o semestre, então eu vou colocar 2. E aqui um S para representar o semestre, tá? É o bimestre, então eu ponho B e aqui eu ponho o 6. Porque num bimestre, no ano eu tenho... Estou em um ano. Em um ano eu tenho quantos bimestres? 6 bimestres. Então, vamos lá. Colocamos aqui 1 mais a minha taxa anual é igual a 1 mais a minha taxa semestral e o ano tem 2 semestres. Então, aqui eu simplesmente substituo os valores. A minha taxa semestral é 0,08. Então, 1 mais a minha taxa anual é igual a 1 mais 0,08, que veio desses 8%, né? Eu simplesmente dividi por 100 para encontrar o valor decimal, dá 1,08 elevado ao quadrado. Então, 1 mais a taxa anual igual a 1,1664, que eu coloquei 1,08 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho que isolar a minha taxa anual, né? Que tá perguntando qual a taxa anual equivalente. Esse 1 aqui eu tenho que eliminar ele. Tenho que manipular, então, os dados para eliminar ele. Então, eu quero tirar ele daqui. Então, numa balança, se eu tiro 1 quilo do lado, eu tenho que tirar do outro. Então, fica 1,1664 menos 1, que vai dar... Aí, a minha taxa anual equivalente é 0,1664. Vezes 100%, 16,64. Aí, aqui eu penso, bom, deu o semestre, eu quero passar para anual, né? Não seria só multiplicar por 2? 8 mais 8... 16? 16%? Não. Vocês viram aqui que aqui deu 16,64%. Ela tem uma diferença sim, tá? É como eu mostrei aqui para vocês, ó. A taxa nominal, taxa nominal, ó, aqui tá 20. Então, 20%. E não é o mesmo que esses 21% na taxa efetiva, tá? Então, aqui eu tô perguntando qual a taxa anual equivalente, né? Então, eu quero saber a efetiva em relação a 8% ao semestre. Então, aqui encontramos 16,64. Isso já estava lá no modelo, né? Isso já tinha lá explicado. Importante, ocorre que por conta dos juros serem em regime composto, a conversão entre semestre e ano não é exatamente o dobro. No nosso exemplo da taxa semestral de 8% não é igual a 2 vezes 8. No exemplo 2, qual a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês? Então, agora, vou montar da mesma forma, com a taxa anual de um lado e do outro lado, mensal, 0,5% ao mês, tá? Vamos que vamos. Então,
eu vou utilizar aquela forma, 1 mais a taxa anual, ela é igual à taxa mensal, e mensal é 12. 12 meses possui o ano. Bom, então, só substituímos aqui, ó. Se fosse 1%, era aqui, 5% aqui, mas é 0,5%, então é menos que 1%. Então, é nessa casa aqui do milésimo, tá? Uma casa decimal de milésimo. Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1,005 elevado a 12. Calculamos a potência, tivemos 1,061677,9, aqui vai, viu? Aqui, infinito. Então, aproximamos aqui, ó. Vou usar aproximadamente aqui. Então, tenho que deixar a minha taxa anual, isolar ela, então eu tenho que tirar esse 1. Tiro um do lado e um do outro. Menos 1 aqui, menos 1 aqui. Então, 1,06168 menos 1, 0,06168. Essa aqui é o ano, aí eu só vou colocar o signo de porcento, aí eu multiplico por 100%. Então, ando com a casa duas, né? 1, 2. Então, 6,168% ao ano. E ela era meio. Aí a gente pensa, vezes 12, então dá 6%. Não. Tá vendo? Que aqui, ó, que dá a diferença sim, tá? Então, as taxas equivalentes, ó, aqui é 10%, a taxa de 10% ao mês, com a capitalização mensal. E aqui é 21% ao bimestre, com a capitalização bimestral. Então, embora seja números diferentes, são equivalentes. Então, aqui, ó, eu tô falando, embora seja diferentes, ó, aqui é um anual e aqui é mensal, elas serão equivalentes. Então, o equivalente a 0,05 mensal é 6,168 anual. Esta é equivalente a 0,5, né? 0,5% ao mês. Então, essas são equivalentes. Não são iguais, mas vão gerar o mesmo montante, tá? Então, vamos. Importante, da mesma maneira ocorre que por conta dos juros serem em regime composto, a conversão entre mês e ano não são exatamente 12,05, que é igual a 6. Existe um acréscimo por conta do regime de capitalização composto. Então, alguns exemplos. 340% ao semestre com capitalização mensal. 1.150% ao ano com capitalização mensal. 300% ao ano com capitalização trimestral. Então, eu vou postar esse vídeo e no próximo a gente vai já fazer esses exemplos aqui, tá bom?